Gálatas 6, 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, eu estou morto para o mundo. Não faz diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem esta regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Oremos. Em nome de Jesus Cristo, nós rendemos graças ao teu nome. Nós te exaltamos, Senhor Deus, e te louvamos pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos neste templo, neste momento prestando ao Senhor a nossa adoração, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa na vida do teu povo. Senhor, eu creio que tens recebido nesta noite as canções que foram apresentadas em tua honra. Mas quero te pedir também neste momento, debaixo da tua graça, que teu Espírito Santo possa usar a minha vida e usar, Senhor, a cada um de nós também acerca do que nós estaremos ouvindo da tua palavra. E que esta palavra venha ministrar ao coração do teu povo segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Graças a Deus, meus irmãos, que hoje nós vamos estar mais uma vez celebrando a Santa Ceia do Senhor e vamos estar fazendo isto em memória de Jesus até que ele volte. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja da Galácia, nesses versos que nós lemos, Paulo, ele fala sobre 3 tipos de crucificação. No verso 14, Paulo fala sobre a crucificação de Cristo. Paulo fala sobre a crucificação do mundo e fala sobre a sua crucificação. E Paulo diz que se existe alguma razão, algum motivo pelo qual ele deva se orgulhar, ou seja, sentir alguma satisfação, algum prazer com relação ao Evangelho, que esta alegria, que este orgulho que Paulo se refere, seja acerca da cruz de Cristo. Nos versos anteriores aos que nós lemos, nós vamos ver que na igreja da Galácia havia um determinado grupo de pessoas que eram os judeus que aceitaram a fé em Cristo e trouxeram com eles algumas tradições do judaísmo, dentre as quais a circuncisão, que era uma prática comum no povo judeu desde o tempo de Moisés. E nos versos anteriores nós vamos ver que algumas destas pessoas, eles se sentiam orgulhosos, eles se sentiam, de certa forma, até um cristão mais completo do que os outros por causa da circuncisão. Embora muitos destes circuncisos não obedecessem à lei como deveriam, mas eles se colocavam num patamar de superioridade acima dos seus irmãos que não eram circuncidados. Então, nesse contexto, Paulo fala à igreja do Senhor dizendo o seguinte: alguns estavam se sentindo orgulhosos, se realizavam, se sentiam cristãos plenos por causa da circuncisão. E Paulo fala: olha, se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, não vou me orgulhar da lei, não vou me orgulhar dos regulamentos da lei da circuncisão,
mas vou me orgulhar da cruz de Cristo. Ou seja, Paulo deixa claro àqueles irmãos que ser ou não ser circuncidado não era motivo de orgulho. O fato de alguém cumprir parcialmente o que a lei de Moisés ensinava não era motivo de orgulho. Mas se algum cristão queria se orgulhar, que então procurassem olhar para a cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, a graça de Deus se manifestou e se revelou e se estendeu a toda a humanidade. O que Paulo está dizendo quando ele fala acerca do mundo é que o mundo, tudo aquilo que o mundo oferece é transitório, é passageiro. Não há nada que o mundo possa te oferecer que você vá levar para a eternidade. Todas as coisas do mundo perecem. O mundo, portanto, na visão de Paulo, não tem nenhum valor quando comparado com as riquezas que Deus oferece segundo a sua graça. Paulo, ele está dizendo aqui que para ele não existe nenhuma satisfação em viver segundo o mundo. Não existe nenhuma razão para contentamento, viver segundo as tradições do mundo. A sua alegria, o seu prazer é Cristo. E Paulo deixa bem claro nesta palavra que a crucificação de Jesus, ela abre um caminho para vivermos uma nova vida. E nesta nova vida que a cruz propicia aos que aceitam a fé em Cristo, o mundo não pode exercer a sua influência. Ou seja, o mundo não tem poder sobre aqueles que olham para a cruz, que procuram viver com o seu olhar firmado em Jesus. Por isso que lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Paulo diz que o viver do crente é somente Cristo. Ele fala assim: para mim o viver é Cristo. Todas as outras coisas são secundárias, porque todas as outras coisas perecem, mas o viver plenamente é Cristo. Então, com base nesta declaração de Paulo, eu quero perguntar para você nesta noite: em que ou em quem você está se gloriando? Em que ou em quem você sente a satisfação, ou seja, você se sente realizado? Vejam que ou no mundo, né, ou em você mesmo, ou na cruz de Cristo. Paulo fala de 3 tipos de crucificação. Aqueles que eles olham para si e se orgulham daquilo que eles são, daquilo que eles representam, em detrimento da cruz de Cristo. Aqueles que olham para o mundo e abraçam o mundo como se o mundo fosse mais precioso do que a cruz de Cristo. Então, em que ou em quem nós estamos nos gloriando? Na cruz, em nós ou no mundo? Vejam que a glória do crente deve estar na cruz de Cristo. O prazer do crente, a alegria do crente em relação ao Evangelho. Paulo estava falando aqui em relação ao Evangelho de Cristo. Então, vejam bem, a alegria do crente no que diz respeito ao Evangelho não está nos rituais que nós praticamos, não está nos costumes ou nas tradições que alguns seguem, mas a sua verdadeira alegria que faz com que o coração do crente salte diante da presença de Deus é a cruz de Cristo, porque na cruz nós vimos a manifestação do amor de Deus por todos os pecadores. Há uma canção no cantor cristão que diz assim: sim, na cruz, sempre me glorio. E enfim vou descansar, salvo além do rio. Ou seja, a maior alegria
de alguém que está vivendo no Evangelho é a cruz de Cristo, porque foi na cruz que Jesus recebeu a condenação pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 26. O escritor aos Hebreus diz que de uma vez por todas ele apareceu, e quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Ou seja, quando o crente olha para a cruz, ele encontra na cruz o sacrifício de Jesus que pagou por todos os nossos erros. Ou seja, na cruz Jesus morreu para aniquilar os seus pecados, para aniquilar os pecados que você tenha praticado. Vejam que a palavra aniquilar significa derrotar, extinguir, eliminar, acabar de uma vez por todas. A crucificação de Jesus, ela não diminuiu ou apagou parcialmente os nossos pecados. Não importa se entre nós alguém tenha pecado mais ou menos. Não importa se algum entre nós tenha cometido uma falta maior do que o outro. Na cruz de Jesus, ele aniquilou totalmente, completamente o pecado de todos aqueles que o aceitam pela fé. E lá em Gálatas capítulo 20, versículo 21, Paulo fala assim: por esta razão eu já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. E ele continua: se é para Jesus, adore ao Senhor. E ele diz assim que esta vida que eu vivo agora, ou seja, no tempo presente, o momento que eu estou vivendo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. E aí Paulo conclui esta declaração dizendo assim: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Ou seja, quando a pessoa olha para a cruz e vê na cruz Jesus aniquilando os seus pecados, Paulo diz assim: eu me recuso a rejeitar. Ou seja, não tem nada neste mundo que seja superior, não há nada nesse mundo que possa substituir o sacrifício de Jesus. Então Paulo diz: eu não rejeito esta graça, não tem como rejeitá-la quando eu olho para a cruz e vejo nela Jesus. Enquanto nós estivermos, igreja do Senhor, olhando para a cruz, olhando para Jesus, não haverá qualquer vestígio de pecados em nossa vida, porque quando nós olhamos para o mundo, nós somos envolvidos e contaminados pelo mundo. Quando nós olhamos para dentro de si, nós nos vimos entrelaçados em nossos próprios erros, mas quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós vemos que Ele aniquilou, Ele nos perdoou e o pecado já não tem mais nenhum vestígio na sua vida. Eu pergunto nesta noite: quantos creem e aceitam esse perdão de Jesus na tua vida? Dá um glória a Deus aí e louve ao Senhor. Eu não sei qual é o tamanho do pecado que você carrega sobre si, mas eu sei de uma coisa, que se você olhar para a cruz de Jesus nesta noite, você vai olhar e vai ver, vai enxergar como Paulo e vai chegar à mesma conclusão: não tem como rejeitar a graça de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha que declaração linda do apóstolo Paulo acerca da cruz de Cristo. Ele fala assim que ele anulou a conta da nossa dívida. Com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer, ele acabou com esta conta pregando-a na cruz. Quando você olha para Jesus, você vê escrito nela: na cruz de Cristo está perdoado, a tua dívida já foi quitada. O escritor aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 12,
Ele fala que Jesus Cristo, como sacerdote da nova aliança, ele nos garante nas palavras do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 34, que os seus pecados estão perdoados e ele não se lembrará mais deles. Acabou, glória a Deus! Nós estamos purificados por ele. Nenhum de nós aqui, minha gente, podia pagar a dívida. Daqui a pouco nós vamos cear, e todas as vezes que nós ceamos, que nós tomamos o cálice e tomamos o pão, e olhamos para estes símbolos que representam a morte de Jesus Cristo, o corpo de Cristo que foi moído por causa dos nossos pecados, o sangue que foi derramado por causa de nossas maldades. Toda vez que nós olhamos, a conclusão que chegamos é que não podemos pagar as nossas dívidas. Não tem como, por mais que nós queiramos fazer as coisas certas. As pessoas ali na igreja da Galácia, eles achavam que pelo fato de terem sido circuncidados segundo a lei, eles já estavam garantidos. Mas Paulo olha para este grupo de pessoas e diz para eles: a circuncisão de vocês não serve para nada. Porque se vocês querem realmente serem salvos, precisam olhar para a cruz. Porque na cruz a gente vê que Jesus, ele levou e a conta por nós, ele a cravou na cruz por nós, ele nos perdoou. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro diz que Jesus sofreu na cruz uma vez por todas pelos pecados. E por causa de Jesus, ou seja, por causa, aliás, dos nossos pecados, Jesus, um homem bom, morreu em favor dos maus, para nos levar a Deus. E aí Pedro continua e diz: ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. Então, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós também nos lembramos que o nosso Cristo, ele não permanece mais na cruz, porque ele já ressuscitou, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E se nós formos fiéis como ele foi fiel, um dia também herdaremos as mansões celestiais e estaremos com ele para sempre. Mas a cruz de Cristo, queridos, ela não apenas nos faz enxergar o nosso perdão, a nossa redenção. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vimos que também somos curados de outros males provocados pelo pecado. Lá em 1 Pedro 2,24, diz que o próprio Cristo levou os nossos pecados do seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Então Pedro conclui dizendo: por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Queridos, quantas pessoas que aceitaram a Jesus, que vieram para a igreja, ouviram o evangelho, estavam doentes, alguns enfermos fisicamente, outros enfermos espiritualmente, outros sofrendo de doenças psicossomáticas, emocionais, e de repente, quando vieram para o evangelho e olharam para a cruz de Cristo, eles foram curados das suas enfermidades. A cruz de Cristo nos mostra que Jesus pode também curar você da sua enfermidade. Portanto, em que nós devemos nos gloriar? Paulo diz assim, que quando ele olha para a circuncisão, quando ele vê aquelas pessoas que tinham se convertido ao evangelho, se submetendo às orientações de um grupo de cristãos judeus que os queriam circuncidar, e muitos gentios também aceitaram passar pelo processo de circuncisão, Paulo olha para tudo aquilo e ele não vê nada de importante que mereça elogio. Quando Paulo olha para a lei e ele vê todos os seus mandamentos, as suas ordenanças, ele percebe que a lei também é falha, porque a lei permitia inúmeras interpretações dos doutores da lei. Então cada um interpretava a lei segundo a sua conveniência.
E o resultado de tudo isto é que havia muita confusão entre as pessoas, havia divisão, orgulho entre as pessoas. Eles estavam sempre se questionando, porque alguém dizia que deveriam fazer de tal maneira, mas aí outro tinha uma outra interpretação da lei e tudo mudava. Então Paulo olha para todas essas coisas e Paulo só vê divisões, confusões, orgulho de quem acha que está cumprindo a lei, as pessoas que cumpriam parcialmente a lei, porque nenhum deles eram capazes de cumpri-la totalmente. Eles se julgavam melhor do que os outros, eles se orgulhavam por causa disso. Mas no verso 15, Paulo, olhando para estas coisas, ele diz para a igreja do Senhor: não faz diferença. Olha o que Paulo está dizendo: não faz diferença se o homem é circuncidado ou não. Ou seja, Paulo olha para todos aqueles ritos e ele diz assim: isso não quer dizer nada diante de Deus. O que importa realmente é que a pessoa que teve acesso ao Evangelho, que aceitou o Evangelho de Cristo, que ela seja uma nova pessoa, a começar do seu interior. Ou seja, a cruz, ao trazer o perdão, ao trazer a cura das enfermidades das pessoas, a cruz de Cristo também traz compreensão, iluminação acerca da graça de Deus. Queridos, muitas vezes nós somos tentados e acusados pelo diabo. Muitas vezes o diabo ele tenta suscitar dúvidas no coração das pessoas que seguem a Cristo, como estavam fazendo na igreja da Galácia. Qual é o propósito do diabo ao levantar dúvidas, ao tentar colocar na mente das pessoas o cumprimento de determinados ritos que não servem para absolutamente nada? É de causar a confusão, é de causar a divisão, é de tentar roubar da vida do crente a sua espiritualidade, é de roubar do crente a fé em Jesus e depositá-la em alguma outra coisa que é passageiro, porque tudo que está no mundo é passageiro. É muitas vezes roubar a esperança do crente. Mas quando a gente olha para a cruz, tudo é diferente, porque a cruz, ela é o nosso símbolo de vitória. A cruz de Cristo representa a nossa redenção. A cruz de Cristo representa a nossa reconciliação com Deus. E lá em Romanos 4, 25, Paulo diz assim que Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e também foi ressuscitado a fim de que fôssemos aceitos por Deus. Ou seja, Paulo mostra que a cruz, além de trazer o perdão, além de trazer a reconciliação, a cura, a iluminação, a cruz traz também a justificação, porque quem olha para a cruz aceita o perdão e é justificado por Deus. Portanto, ao meditar nesta palavra hoje, me veio ao coração algo, que a glória da cruz que Paulo está dizendo, se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, se eu tenho que sentir orgulho, prazer, satisfação no que tange ao Evangelho, em alguma coisa, eu tenho tudo isso quando eu olho para a cruz, porque a cruz, ela inclui a quitação pelo que nós devíamos. Alguns deviam muito, outros deviam pouco, mas a cruz de Cristo quitou a nossa dívida e ela é também a garantia de que não voltaremos a dever, porque toda vez que por alguma razão você cometer alguma falha, ao olhar para a cruz, você tem a garantia de que os teus pecados são perdoados por Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos ligados à cruz, tudo está pago. É por isso que Paulo, ele afirma que está morto para o mundo e que a sua vida é Cristo.
ele diz o seguinte: pois por meio da cruz o mundo está morto para mim. Ou seja, Paulo está falando aqui de uma separação do mundo. E esta separação de que Paulo fala não é uma separação apenas por convicção pessoal. Não é uma separação filosófica de pensamento. Não é uma separação física ou religiosa. Paulo está dizendo que o que separa-nos do mundo não são as nossas convicções, mas é a cruz de Cristo. Ou seja, a cruz é o ponto de separação. Entre a cruz e o trono, do outro lado está o mundo. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós conseguimos acessar aquilo que provém do reino espiritual da parte de Deus. Não se trata de sair do mundo real. Quando Paulo diz eu estou morto para o mundo, Paulo não está falando de uma morte física. Paulo não está falando dele deixar de ser a mesma pessoa. Talvez alguém pense assim: olha, se eu aceitar o evangelho, se eu me tornar um crente, alguma coisa aqui dentro vai estartar e eu vou ser diferente. Não, você é a mesma pessoa. A diferença está na cruz e na graça que emana da cruz. A nossa separação do mundo que Paulo está falando aqui inclui não ser dominado, não ser aprisionado pelo mundo. Ou seja, quando Paulo diz que o mundo morreu para ele, significa que o mundo já não exerce nenhum poder sobre a sua vida. Por isso que Paulo está dizendo aqui que enquanto nós estamos ligados na cruz, esse mundo está morto para nós, ele não tem poder sobre você. O que é que você vê quando você olha para a cruz de Cristo? Eu quero convidar a igreja do Senhor nesta noite, para nós olharmos para a cruz enquanto estivermos ceando, para nós olharmos para o sacrifício de Jesus e enxergar neste sacrifício a nossa remissão, a nossa redenção. Se você olhar para o mundo, se você olhar para tudo que o mundo possa te oferecer, eu te garanto que nada no mundo te trará maior satisfação do que viver a vida em Cristo. Mas quando você olha para a cruz de Cristo, o pecado que existe no mundo, ele se torna repugnante. Aquilo que o mundo te oferece não te inspira mais. Quando você está conectado à cruz de Cristo, tudo aquilo que existe no mundo, você vê, mas aquilo não consegue mais te atrair da mesma maneira que a cruz de Cristo. Porque a cruz, ela abre o portal da eternidade. Ela te conecta com Deus, enquanto o mundo, ele não pode te oferecer isso. Nada consegue ser maior do que a cruz de Cristo na vida do crente. Nenhuma imposição, nenhuma lei, nenhum ritual, nada te fará sentir a glória da cruz. Só existe um jeito de você experimentar esta glória. Paulo diz, é você deixando que o mundo morra para você, ou seja, ser separado do mundo. Lá em Romanos 7:4, Paulo diz assim: meus irmãos, o que acontece com vocês é o seguinte: do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Ou seja, o mundo está morto para o crente, porque não há nada mais precioso que satisfaça o crente, que possa promover nele a satisfação física, emocional, espiritual, do que a cruz de Cristo. Porque na cruz nós vimos as riquezas que são geradas pela graça de Deus em favor de cada um de nós. Então Paulo, ele continua e ele diz em terceiro lugar: por causa da glória da cruz de Cristo, eu estou morto para o mundo. Não apenas o mundo se tornou desinteressante para Paulo, mas ele agora diz que ele também se tornou desinteressante para o mundo.
Ou seja, da mesma forma, quando ele está conectado na cruz, o mundo já não tem mais nada de interessante para Paulo. Quando ele está conectado na cruz de Cristo, o mundo olha para Paulo e também não vê nada de interessante. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quem vive a glória da cruz de Cristo alcança um nível de comunhão, de espiritualidade, onde o mundo perde o seu valor. Romanos 6, 7. Quem morre fica livre do poder do pecado. Ou seja, enquanto estivermos conectados à cruz de Cristo, nós estaremos livres da influência que o mundo pode exercer sobre nós, porque nós também não somos mais interessantes para o mundo. Você está ligado em Cristo? Você está conectado na cruz de Cristo? Então deixa eu te falar uma coisa, você não é interessante para o mundo. É isso que Paulo está dizendo. O mundo já não tem mais interesse em você, porque ele sabe que a tua vida é regida pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus. O mundo sabe que não tem influência, não tem poder sobre você. Então o mundo também já não vai mais se interessar por você, porque toda vez que o pecado bater a tua porta, ele vai encontrar em você um homem e uma mulher morta, que morreu para o mundo e que está vivo para Deus. Então o mundo não tem interesse em você. Se você entendeu aí, dá um glória a Deus. É por isso que você é tão desinteressante para certas amizades. É por isso que você é tão desinteressante para certos negócios. É por isso que você é tão desinteressante para coisas ilícitas. Porque o mundo olha para você, mas ele não vê o mundo em você. Ele vê a cruz de Cristo. Ele vê a luz e o mundo está em trevas. E a luz é mais forte do que as trevas. A luz é mais poderosa do que as trevas. Então o mundo não tem mais interesse. Vejam bem, queridos. Vamos imaginar uma cena. Eu me lembro que uma vez, acho que há muitos anos eu devo ter falado isso aqui. Não sei se eu falei. Mas vamos imaginar uma cena. Alguém que vive no mundo. Alguém que está entregue ao poder do mundo. Quer te convidar para fazer algo ilícito. E aí a pessoa vai até a tua casa. Chega lá, bate palma, toca a campainha. E daqui a pouco, alguém da sua casa atende o portão. E então pergunta para essa pessoa: o que é que você quer? Ah, eu quero falar com fulana de tal. Eu quero falar com fulano. E aí a sua mãe ou o seu parente que atendeu o portão fala assim: olha, infelizmente ele não pode atender porque morreu. O que você acha que vai acontecer? Você acha que a pessoa vai querer se relacionar com o morto? Com alguém que não está vivo? A pessoa vai olhar e vai dizer: valeu, meus pêsames. A vida segue. Assim também é o pecado com aquele que está morto para o mundo. O pecado não tem interesse em quem está morto para ele. Por isso que eu te convido nesta noite a subir na cruz de Cristo e deixar que a graça de Deus te envolva, para que o mundo morra para você e você morra para o mundo e Cristo viva na tua vida. Porque se você se mostrar forte, se você for capaz de dominar o poder do mundo e sujeitar a sua vida a Cristo, o mundo não terá nenhum interesse naquele que está morto para ele. Quando Adão pecou, ele fez com que toda a humanidade se distanciasse de Deus. E aí por muito tempo as pessoas ficaram tentando de alguma forma se reaproximar de Deus. Vocês já sabem disso. Algumas vezes eles até conseguiram isso de uma forma parcial, mas os seus rituais não tinham um valor muito extenso, não durava muito, e logo eles tinham que voltar e tinham que tentar se reconciliar com Deus de novo. A humanidade estava distante de Deus, mas através da cruz de Cristo tudo mudou.
porque ele não apenas abriu o caminho que nos separava de Deus, mas pela cruz nós somos reconciliados, e este caminho que Jesus abriu, ele está aberto há 2000 anos, fazem 2000 anos que esta porta está aberta, e ele está dizendo: venham, quem tem sede, venha a mim, beba, quem quiser beba desta água da vida. A porta continua aberta, mas um dia esta porta vai fechar. Então nós devemos aproveitar esse tempo para nos entregar a Deus, nos entregar à sua vontade. Nós devemos aproveitar esse tempo para nos reconciliarmos com Deus enquanto o convite está sendo feito. E além desta reconciliação que Jesus nos propicia através da cruz, ele também nos torna membros de uma grande família, a família de Deus. A família constituída por gente rica e por gente pobre. A família constituída por negros e brancos, por amarelos, por judeus, por não judeus. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, Paulo fala assim: não existe nenhuma diferença entre os judeus, não judeus, escravos, pessoas livres, homens e mulheres, quando nós nos reunimos aqui, debaixo da graça de Deus, como membros da família de Deus. Paulo diz assim: todos vocês são um por estarem unidos com Cristo Jesus, todos somos iguais diante de Deus. O rico se assenta ao lado do pobre. Não existe separação. Por isso que Paulo diz em Efésios 2:19, vocês que não são judeus, vocês não são mais estrangeiros e tampouco visitantes, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e membros da família dele. Eu te convido para se colocar em pé neste momento. Eu quero te perguntar mais uma vez: em que nós devemos nos gloriar? Se você aceita este conselho que eu te dou nesta noite, tenha orgulho da cruz de Cristo. Não tenha orgulho do mundo. Não tenha orgulho do mundo, porque o mundo pode te destruir tanto fisicamente quanto espiritualmente. Não tenha orgulho de si mesmo, porque você sozinho, sozinha não tem poder suficiente para vencer o poder do pecado. Mas se você quer se gloriar de alguma coisa, então tenha orgulho da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é a porta da graça aberta sobre a sua vida.